Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento à FENPROF por esta iniciativa, por ter escolhido a educação e a formação de adultos como tema para debate no contexto da formação contínua de professores, porque penso que é um tema essencial na formação de qualquer agente educativo, e por isso as minhas felicitações e os meus parabéns na pessoa do Senhor Secretário-Geral, mas também da Anabela Sestaia, com quem nós interagimos mais diretamente para a organização desta sessão. Queria também fazer um cumprimento muito especial aos meus parceiros de painel, porque já partilhámos muitas mesas, já partilhámos alguns ecrãs, felizmente mais mesas do que ecrãs, diria eu, e ao longo destes anos de partilha das nossas experiências e dos nossos conhecimentos. É sempre um enorme gosto rever-vos e é sempre com imensa curiosidade que eu me sento para aprender convosco aquilo que têm sido os últimos desenvolvimentos no campo da educação e formação de adultos, nomeadamente em Portugal, e como eu tenho estado um bocadinho mais fora do país do que dentro, é sempre um gosto poder ouvir do vosso lado aquilo que têm sido as experiências, as pesquisas e também as evoluções das políticas públicas neste domínio. Queria, em terceiro lugar, saudar todos os participantes neste debate. Eu acho que, se calhar, desde a iniciativa Novas Oportunidades, que não conseguia ter uma audiência assim de 9 centenas de participantes a falar sobre, mais de 9 centenas de participantes a falar e a discutir sobre educação e formação de adultos. Portanto, estou mesmo muito feliz em poder participar nesta sessão e ainda mais com o pano de fundo do 50º aniversário do 25 de Abril. Não, penso que não haveria a melhor maneira de terminar este dia. Se calhar havia, era estarmos todos na mesma sala, todos no mesmo auditório, a discutir, mas também percebo que agora seja muito facilitado esta possibilidade de discussão online, mas penso que a única maneira disto ser melhor era estarmos todos na mesma sala a partilhar o nosso conhecimento e as nossas experiências. Eu tenho uma apresentação que é um pouco um misto de formação, portanto, vai haver aqui um momento de formação em que vou partilhar convosco algum conhecimento sobre os quadros europeus, o quadro europeu de qualificações e os quadros nacionais de qualificações e como é que eles são ou podem ser um instrumento promotor da aprendizagem ao longo da vida e nesse contexto um instrumento poderosíssimo para as diferentes modalidades de educação e formação de adultos, mas também, claro, vai ser um momento de debate e discussão, portanto, terei todo o gosto em poder, depois, mais tarde, responder às vossas perguntas e continuarmos a partilha através de um momento de debate que será no final das nossas apresentações. Eu vou partilhar o meu ecrã, que espero que tudo funcione. Uh, Agora, em modo de apresentação, como vê, esta primeira imagem que eu vos trago é uma imagem de um aglomerado de peças e de equipamentos que, à primeira vista, parece que não têm nenhum tipo de organização nem nenhum tipo de estrutura. E esta fotografia, para mim, é muito inspiradora quando falo sobre quadros nacionais de qualificações e quando falo sobre a relação dos quadros nacionais de qualificações com o quadro europeu de qualificações. Provavelmente, dir-me-ão, não estão a ver qual será a relação entre uma coisa e outra, mas provavelmente com o andar da minha apresentação vamos perceber porque é que eu a trago agora aqui no início como uma espécie de aglomerado caótico de peças de diferentes formatos, desenhos e funções. E trago porque
eu penso que a principal necessidade para termos um quadro europeu de qualificações e depois a sua ligação aos diferentes quadros nacionais de qualificações é exatamente porque quando se olhou para a primeira tentativa de perceber como é que se poderia fazer a relação entre os diferentes tipos de qualificações obtidas nos diferentes Estados-membros através dos diferentes sistemas de educação e formação, o que apareceu foi uma figura um bocadinho parecida com aquela. Diplomas de diferentes níveis de qualificação, de diferentes tipos de qualificação, de diferentes subsetores da educação e da formação, nomeadamente do ensino geral, do ensino e formação profissional, do ensino superior, que eram dirigidos a públicos muito diferentes, a jovens, a adultos, e, portanto, era a tal diversidade de peças que não se coadunam e que não se conseguem organizar umas com as outras que surge como primeira necessidade ou primeiro fator que aponta para a necessidade de um quadro europeu de qualificações. A segunda é de que se os papéis recebidos pelos aprendentes e pelos estudantes eram diferentes e refletiam diferentes percursos de aprendizagem, sejam eles jovens ou sejam eles adultos, a mobilidade dos trabalhadores e a liberdade de circulação dos cidadãos entre Estados-membros para trabalhar, nomeadamente para trabalhar, estava bastante mais comprometida do que está agora com a existência do quadro europeu. E, portanto, este quadro surge também como uma resposta à necessidade de assegurar um dos objetivos-chave da União Europeia, que é a liberdade de circulação dos cidadãos e dos trabalhadores entre Estados-membros. Um outro problema identificado é de que havia uma dificuldade na avaliação de todas as qualificações disponíveis no espaço da União Europeia. E, para além de haver uma diversidade enorme, sem qualquer tipo de relação, digamos assim, nem ao nível do ensino superior, não havia uma confiança mútua nem recíproca entre os diferentes países e entre os diferentes sistemas de educação e formação. E, por último, claro que havia a necessidade de dar resposta, e eu aqui chamo a estas coisas um bocadinho as buzzwords do quadro europeu de qualificações, a um conjunto de necessidades associadas à própria construção do espaço europeu. A transparência das qualificações, portanto, que uma licenciatura em Portugal fosse de forma transparente reconhecida como relativamente a uma licenciatura alemã, ou espanhola, ou francesa, ou lituana. Portanto, a ideia de que havia aqui a possibilidade de criar um instrumento que permitisse a transparência destas qualificações era uma necessidade premente. A questão da permeabilidade dos estudantes poderem, por exemplo, mudar de país, continuar os seus estudos com o menor encargo possível do ponto de vista burocrático e da transferência entre sistemas de ensino, de educação e formação, e nomeadamente com a criação de programas, como o programa Erasmus, esta questão transforma-se numa questão fundamental. Primeiro, o sistema de créditos europeus para o ensino superior tenta dar resposta a esta questão nos níveis superiores de educação e formação, mas nos níveis inferiores não havia nada semelhante, não havia um sistema de créditos que permitisse a mobilidade, por exemplo, dos estudantes, e o quadro europeu de qualificações, de alguma maneira, vem dar resposta também a esta necessidade de aumentar, diria eu, a permeabilidade dos diferentes sistemas de educação e formação dos Estados-membros. Uma terceira necessidade, tem exatamente a ver com o tópico do nosso debate, é que um quadro europeu poderia suprir ou contribuir para o fomento de processos e práticas de aprendizagem ao longo da vida. Porquê? Porque seria um quadro de referência que engloba todos os níveis de ensino e todos os tipos de qualificações e também todos os subsetores de educação e formação. E nesse aspecto é, diria eu, um quadro inclusivo. É um quadro para que as pessoas possam começar
no ensino básico e, a partir daí, continuar o seu percurso de aprendizagem, independentemente da sua idade, obtendo qualificações formais e certificadas, e essas qualificações formais e certificadas são reconhecidas em qualquer outro país, Estado-membro da União Europeia. E depois teríamos outras buzzwords, como a questão da progressão, que é associada também à aprendizagem ao longo da vida, e a questão da confiança. E, portanto, estes diferentes fatores que estiveram na base da criação de um quadro europeu de qualificações puderam trazer à luz do dia um instrumento que, a meu ver, é um instrumento muito pouco conhecido. Eu acho que ainda hoje temos uma dificuldade enorme de perceber o que é isto do quadro europeu de qualificações e que impacto é que isto pode ter nas nossas vidas enquanto cidadãos. Eu não estou a falar enquanto perita nesta área que anda a tentar melhorar estes instrumentos ou a transferir estes instrumentos para outros países, mas enquanto cidadã, eu tenho um determinado nível de qualificação que me foi atribuído por uma determinada instituição num determinado Estado-membro da União Europeia e, independentemente disso ter sido feito num determinado país, essa minha qualificação é válida para todos os efeitos em qualquer outro Estado-membro da União Europeia. Porque o nosso quadro nacional está referenciado ao quadro europeu e isso permite este tipo de mecanismo. Há uma história muito engraçada que o diretor da Agência Nacional para a Qualificação, qualquer coisa parecida com a nossa ANCAP da Irlanda, me falou uma vez que tinha a ver com. Eles começaram um bocadinho antes, com a adoção do Quadro Nacional de Qualificações em relação a Portugal, e que ele achou que só conseguiu uma compreensão e uma adesão total ao que seria os níveis do Quadro Nacional de Qualificações, quando os taxistas irlandeses começaram a dizer que não tinham uma formação para taxista apenas, mas que tinham uma formação para taxista de, agora já não sei corretamente qual é que era o nível, mas vou dizer, de nível 3 do Quadro Nacional de Qualificações e do Quadro Europeu de Qualificações. Isto é uma questão de literacia também. É uma questão de nós nos sabermos posicionar no espaço europeu e no mercado de trabalho europeu, e é muito interessante que um instrumento tão árido, tão abstrato quanto é um quadro europeu ou um quadro nacional de qualificações, possa depois ser traduzido para a nossa vida do dia a dia com questões tão importantes como a valorização dos nossos conhecimentos, das nossas aprendizagens, dos nossos certificados e dos nossos diplomas. E é por isso que eu trouxe este tópico aqui para a nossa formação. Portanto, o que é um quadro europeu de qualificações? Em primeiro lugar, é um instrumento de classificação das qualificações. Se nós estivéssemos no auditório, eu agora pedia para levantarem a mão e me dizerem quantos de vocês é que têm um conhecimento aprofundado do quadro europeu de qualificações. Infelizmente não o posso fazer neste formato online, mas ficarei muito curiosa depois no debate se alguns de vós me puderem dizer qual é a experiência que têm na utilização deste tipo de instrumentos no vosso dia-a-dia. Portanto, em primeiro lugar, o quadro europeu de qualificações é um instrumento de classificação das qualificações de uma forma hierarquicamente estruturada, por tipos e por níveis de qualificação. Em segundo lugar, é um metaquadro de referência. Portanto, não é um quadro como há outras diretivas europeias, que é adotado pelo Parlamento Europeu e que os Estados-membros têm que adotar na sua legislação nacional. Não. É um um metaquadro, desculpem, um metaquadro de referência para o estabelecimento de classificações hierarquizadas das nossas qualificações. É um quadro que está estruturado em 8 níveis de qualificação, sendo que os primeiros 5 correspondem a qualificações do ensino básico e secundário e pós-secundário. Portanto, até ao nível 4 corresponde, grosso modo, a qualificações do ensino secundário, estruturados em níveis, e ao nível 5 correspondem qualificações que se designam por qualificações pós-secundárias.
O nível 6 corresponde ao nível já de ensino superior, de licenciatura, ao nível 7 de mestrado e o nível 8 de doutoramento. E estes 8 níveis são, mais uma vez, meta-referências. Portanto, não são graus académicos, são meta-referências. São meta-referências que incluem estes setores, como eu vos disse, da educação básica e secundária geral. Portanto, todas as vias gerais de ensino estão compreendidas neste quadro, mas também o ensino superior e o ensino e a formação profissional num só quadro. Portanto, todos os tipos de qualificações e todos os níveis de qualificações que um cidadão pode obter na União Europeia, digamos assim, estão, ou podem, ou deveriam estar, referenciados a este quadro europeu de qualificações. E tem uma outra característica, que para mim é uma das características fundamentais e que está ligada à questão da aprendizagem ao longo da vida e das modalidades de educação e formação que podem ser estabelecidas e desenvolvidas para promover a aprendizagem ao longo da vida, que é o facto de ter qualificações baseadas em resultados de aprendizagem, os chamados learning outcomes, e que são os resultados de aprendizagem que descrevem o que as pessoas sabem, são capazes de fazer e o modo como o podem e devem fazer. E são estes learning outcomes, estes resultados de aprendizagem, que servem para nivelar as diferentes qualificações dos diferentes Estados-membros e para fazer os processos que são uns processos técnicos de referenciação dos quadros nacionais aos quadros europeus de qualificações. E é isso também que o European Qualifications Framework, o quadro europeu de qualificações, veio possibilitar. Veio possibilitar, se voltarmos àquela minha imagem inicial, que aquelas peças que surgem de uma forma desorganizada, que poderiam ser diplomas, certificados, outros títulos relacionados com os processos de ensino-aprendizagem, podem vir a ser estruturados, organizados e referenciados a nível europeu. E isto é fundamental para a aprendizagem ao longo da vida. Eu lá chegarei. Como é que estes quadros nacionais podem ser referenciados em relação ao quadro europeu de qualificações? Primeiro que tudo, é preciso partir de algumas premissas, não é? A primeira premissa é que estes quadros nacionais são diferentes de país para país. Não há um Estado-membro que partilhe um quadro nacional de qualificações exatamente igual com outro Estado-membro. Portanto, este é o ponto de partida. Como sabem, as políticas de educação e formação na União Europeia são subsidiárias, portanto, não há nenhum tipo de política europeia ou diretivas europeias no contexto dos sistemas de educação e formação que devam ser aplicadas, mas sim há um entendimento de como é que os diferentes Estados-membros podem progredir em conjunto em relação a determinadas metas que devem ser atingidas, em relação a determinadas orientações de política pública e por aí fora. E, portanto, do ponto de vista da forma como os sistemas de educação e formação, incluindo a educação e a formação de adultos, se estruturam, os países desenvolveram os seus diferentes sistemas nacionais de qualificação. E os quadros que os estruturavam são também eles diferentes. Nomeadamente, havia muitos países, por exemplo, alguns dos países mais recentes que aderiram à União Europeia e que tinham na sua história uma ligação forte às estruturas de classificação da União Soviética. Temos quadros de classificação de profissões e não teriam nunca quadros de qualificações. No caso dos países do sul da Europa, tínhamos classificações por subsetor de educação, portanto, o ensino geral de um lado, o ensino profissional do outro, o ensino superior do outro, mas nenhum quadro que integrasse os diferentes subsetores. Portanto, é preciso partir desta ideia que os quadros nacionais são diferentes de país para país, em alguns casos nem existiam sequer enquanto quadros de qualificações, mas sim enquanto classificações
de profissões e outro tipo de classificações por setores, ou áreas de estudo, ou programas de educação e formação, e que o avanço para termos quadros nacionais de qualificações foi um enorme salto no contexto da União Europeia. É preciso também ter como premissa que as qualificações variam setor para setor. Portanto, o setor, por exemplo, do ensino e da formação profissional tem características específicas, em que tem, por exemplo, qualificações associadas à obtenção de certificados profissionais, que no contexto da educação geral não se põe. E, portanto, havia, como eu dizia, por exemplo, em alguns dos países do sul da Europa, isso era muito comum, que cada um dos subsetores da educação e da formação tinha a sua própria estrutura e a sua própria forma de organização das qualificações e dos títulos e diplomas que poderiam obter. A educação e formação de adultos também, e, portanto, era um dos subsetores de educação e formação que estava sempre, digamos assim, um bocadinho até à parte de todas estas classificações, como uma espécie de subsetor especial que tinha como ofertas de formação, por exemplo, cursos de alfabetização, como já falámos aqui, ou, como no caso português, os cursos associados às vias do ensino geral através do ensino recorrente. Ou então a formação profissional, muito associada à formação contínua dos trabalhadores e que tinha uma estruturação totalmente diferente em relação às outras modalidades de educação e formação de adultos. Uma terceira premissa é de que no que existia, não é? no que existia nos países, os resultados de aprendizagem dos diferentes programas nem sempre estão claramente relacionados com os seus descritores. Em muitos casos até, não havia resultados de aprendizagem, havia conteúdos curriculares para os programas de educação e formação, mas não há, ou não havia, não há ainda em muitos países, e não havia em muitos países, agora Estados-membros da União Europeia, uma clara associação de uma qualificação a resultados de aprendizagem. Resultados de aprendizagem esses que têm sempre que definir o que é que as pessoas sabem no final da qualificação, o que é que as pessoas sabem fazer e o modo como as pessoas devem ou podem fazer a aplicação desse conhecimento e dessas competências. Uma outra premissa é de que havia níveis de qualificação diferentes e em diferentes países, mas esses diferentes níveis de qualificação nos diferentes países até podem vir a resultar no mesmo nível de qualificação do quadro europeu de qualificação por via da análise dos resultados de aprendizagem. Por isso, tudo que tem a ver com os processos de referenciação dos quadros nacionais de qualificação ao quadro europeu depende dos resultados de aprendizagem de uma determinada qualificação. Um exemplo, se nós estivermos a falar de um curso do ensino geral que, de uma área científica ou humanística do ensino secundário, por exemplo, português, a definição dos resultados de aprendizagem correspondentes a esse nível de ensino é o que determina a relação do nosso tipo de qualificações e da atribuição do nível de qualificação a esse tipo de qualificações e a sua referenciação ao quadro europeu. E aqui é muito curioso, não sei se os participantes estão se têm esta informação, mas o nosso quadro nacional de qualificações, o quadro português, é o único quadro no contexto da União Europeia em que um curso técnico-profissional, agora são cursos profissionais, não é? Um curso profissional de nível 4, um curso profissional foi-lhe atribuído um nível 4 de qualificação quando o estudante completa em simultâneo o 12º ano de escolaridade e uma qualificação profissional. E é o único país que tem
o ensino secundário geral a ser-lhe atribuído um nível 3 de qualificação, ou seja, abaixo de um curso de caráter profissional. E porquê? Porque os resultados de aprendizagem de um curso profissional foram analisados e foi-lhe correspondido um nível 4 do quadro europeu de qualificações. Enquanto que um aluno que termina a via de ensino geral o 12º ano tem correspondência com um nível 3 do quadro nacional de qualificações. Isto é uma especificidade do contexto português e que teve a ver com este processo de referenciação do quadro nacional ao quadro europeu. Portanto, o que importa efetivamente, os resultados de aprendizagem dos diferentes tipos de qualificação oferecidos pelo sistemas de educação e formação de cada um dos Estados-membros. E aqui podem ver pela figura que ilustra este slide, que podemos ter um conjunto de qualificações num quadro nacional de um determinado país, por exemplo, podem ter 9 níveis, ou um outro país onde temos um quadro nacional de qualificações com apenas 6 níveis e eles referirem, eles referenciarem-se ao quadro europeu de qualificações, que está aqui no meio, de forma diferente. E esse caminho é o caminho que é feito quando um Estado-membro ou um país que esteja a fazer o processo de referenciação ao quadro europeu de qualificações tem de fazer. É olhar para os seus tipos e níveis de qualificação e referenciá-los em função dos resultados de aprendizagem aos 8 níveis do quadro europeu de qualificação. Alguns requisitos deste quadro. O primeiro é que o quadro europeu de qualificações pretendia tornar disponíveis os diferentes tipos de qualificações para estudantes e aprendentes de todas as idades. E aqui entra, novamente, estes quadros como promotores ou como instrumentos ao serviço da aprendizagem ao longo da vida. E se calhar muitas pessoas e até muitos atores dos sistemas de educação e formação não têm isto em consideração, até para como mecanismo de atratividade dos alunos para diferentes tipos de modalidades de ensino e formação, como já vos disse, por exemplo, o ensino profissional ou algumas opções de educação e formação de adultos. Não é apenas uma formação, é uma formação que está, no caso do nosso país, indexada, referenciada ao quadro europeu de qualificações. Portanto, alguém que termina um determinado nível de ensino, uma determinada qualificação em Portugal, automaticamente fica com essa qualificação reconhecida no espaço da União Europeia. Um outro requisito do quadro europeu de qualificações é de que no desenho, atualização e desenvolvimento das qualificações e das suas modalidades devem estar sempre envolvidos vários parceiros, e nomeadamente os parceiros sociais. E, portanto, aqui, que estou no contexto da FENPROF, dizer que, por exemplo, no contexto do ensino profissional, a participação dos sindicatos, das associações profissionais, de órgãos de representação dos diferentes setores da atividade económica é fundamental no desenho das qualificações, na sua atualização e na sua implementação. Um outro requisito é de que a referenciação das qualificações é baseada em resultados de aprendizagem aos 8 níveis de qualificação do quadro europeu, como já expliquei no slide anterior. Um que é requisito, mas ao mesmo tempo é resultado, é de que é obrigatório que os diplomas dos diferentes Estados-membros, assim que um quadro nacional está referenciado ao quadro europeu de qualificações, torne visível o nível europeu de qualificação. E é requisito e resultado, porque ao tornar visível é também um resultado acrescido de transparência, de promoção da mobilidade, de progressão, de permeabilidade dos estudantes e dos trabalhadores a nível europeu. Um outro requisito é de que
Todas as qualificações que são incluídas num quadro nacional de qualificações e referenciadas ao quadro europeu têm que passar e ser assegurado a sua qualidade através de mecanismos de garantia de qualidade. Muitas das vezes nós ouvimos muitas observações sobre, por exemplo, a educação e a formação de adultos e a falta de qualidade e o facilitismo. Se todos cumprirem aquilo que está descrito, que é os resultados de aprendizagem equivalem, e quando se passa um certificado a um formando, passa-se garantindo e assegurando que aqueles resultados de aprendizagem foram adquiridos e que estão validados ou certificados, não há nenhum tipo de crítica neste sentido que consiga ganhar terreno face aos factos que têm a ver com a ideia que aqueles formandos, aqueles estudantes, aqueles aprendentes adquiriram realmente aquelas aprendizagens. E, portanto, eu já preguei, desculpem a expressão mais do cotidiano, muitas vezes sobre este assunto e sempre disse que o cerne da educação e da formação de adultos, e nomeadamente dos processos de reconhecimento e validação e certificação de competências, tinha a ver com o facto de garantirmos que cada certificado correspondesse aos resultados de aprendizagem definidos nos diferentes referenciais de educação e formação, ou nos referenciais de qualificação, se assim os quisermos chamar. E é exatamente isso que um quadro europeu de qualificações também permite, é abrir possibilidades para o reconhecimento, validação e certificação de competências, ou outros mecanismos semelhantes, de modo a assegurar a igualdade de oportunidades no acesso às qualificações formais. E a muitos adultos que, não tendo a possibilidade de completar os seus estudos na idade em que obrigatória para o fazer ou adequada, digamos assim, entre aspas, para o fazer, não concluíram esses estudos nessa altura, mas têm mecanismos nos sistemas de educação e formação que lhes permitem validar os conhecimentos e as aprendizagens feitas em contextos não formais e informais e que essas aprendizagens sejam validadas por avaliadores que olham para os candidatos e para os resultados da aprendizagem e asseguram que esses candidatos são certificados de acordo com os resultados de aprendizagem definidos nos respectivos referenciais. E tudo isto tem a ver com os quadros nacionais de qualificações e o quadro europeu de qualificações. E depois, por último, há um requisito que é estabelecer um ponto de coordenação nacional responsável pelo envolvimento de todos os subsetores. Digo-vos que é das coisas mais complexas para um quadro europeu de qualificações, trazer para a mesa, não das negociações, mas do desenvolvimento destes processos de referenciação, os atores dos três subsetores que já vos falei, os atores do ensino geral, os atores do ensino e formação profissional e os atores do ensino superior. E que eles possam assegurar que o quadro nacional é coerente, é permeável, assegura a progressão dos estudos e todas as garantias de qualidade que são necessárias. Portanto, as qualificações são predominantemente nacionais, o quadro europeu não obriga à modificação, nem poderia de maneira nenhuma obrigar à modificação das qualificações nacionais, mas o processo de referenciação ao quadro europeu é transnacional. E este é o processo, digamos assim, de aproximação e de harmonização possível no contexto da União Europeia. O objetivo é, essencialmente, haver uma comparação internacional e um reconhecimento automático das qualificações atribuídas em Estados-membros da União Europeia. Porque há qualificações atribuídas fora do espaço da União Europeia que não estão incluídas nestes processos de referenciação ao quadro europeu, porque são títulos obtidos no estrangeiro, no sentido de que são estrangeiros fora da União Europeia, e esses passam por um processo de avaliação e de reconhecimento técnico, que é um processo, no caso de
Portugal é tratado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, mas é um processo não de reconhecimento automático das qualificações, porque é preciso fazer verificação da autenticidade dos diplomas, da validade das instituições e por aí fora. Para finalizar, eu sei que já estou aqui em cima do tempo, só dizer-vos que quando se constrói um quadro nacional de qualificações que esteja a pensar-se referenciar a um quadro europeu, há três abordagens possíveis. Há a abordagem do top-down, e eu acho que muitos Estados-membros acabaram por optar pela abordagem top-down, foi não tendo um quadro nacional de qualificações, no caso dos que não tinham, adotaram o quadro europeu. Por exemplo, é o caso da Eslovénia, não tinham um quadro nacional de qualificações, portanto, a maneira mais fácil deles o fazer foi adotamos o quadro europeu de raiz. A história também, e esta é uma forma de automaticamente as coisas batem certo. Portanto, o que eles tiveram que fazer foi rever as suas qualificações nacionais e ter a certeza que as qualificações que estavam a, a desenvolver no seu país correspondiam, em termos de resultados de aprendizagem, aos níveis de qualificação do quadro europeu. Pelo contrário, há a estratégia copy-paste, que é importar automaticamente os níveis do IQF e os seus descritores e adotá-los. E, por último, a estratégia bottom-up, que eu acho que é a estratégia mais interessante, foi aquilo que nós fizemos em Portugal, foi considerar, em primeiro lugar, as classificações nacionais e a estrutura do nosso Sistema Nacional de Qualificações e fazê-los corresponder aos 8 níveis do quadro europeu. E, por isso, a tal distinção do nosso nível 3 e do nosso nível 4, enquanto especificidade do processo de referenciação para o quadro europeu de qualificações. Voltamos à figura do início, que é, se no início as peças estavam um pouco caoticamente distribuídas naquela imagem inicial da minha apresentação, o que um quadro nacional de qualificações faz é começar a organizá-las por tipos de peças, por funcionalidade das peças, e aqui trago já aquilo que pode ser um processo mais pictórico, digamos assim, de organização e sistematização das nossas qualificações e das diferentes peças e partes do Sistema Nacional de Qualificação. E dizer-vos que os quadros nacionais europeus permitem a abertura a novas modalidades de qualificação e a uma melhor organização dos sistemas de qualificação. E é por isso que eles são um instrumento ao serviço da aprendizagem ao longo da vida. No nosso caso, em Portugal, nós temos os processos de RVCC referenciados aos níveis do Quadro Nacional de Qualificações e, portanto, um adulto que termina um processo de validação de competências nono ano, 12º, ou um processo de reconhecimento de competências profissionais, tem um certificado e um diploma, onde está inscrito o respectivo nível do quadro nacional e do quadro europeu de qualificações, e é válido em qualquer país da União Europeia de igual maneira. A mesma coisa, por exemplo, para um adulto que conclui um curso EFA. Terá o nível 4 se concluir um curso EFA de dupla certificação, ou terá o nível 3 se concluir um curso EFA de nível secundário, ou terá o nível 2 se concluir um curso EFA correspondente ao nono ano de escolaridade. E terá também créditos associados às qualificações se completar formações modulares certificadas. E esses créditos podem ser capitalizáveis até conseguir completar uma qualificação, e essa qualificação, uma vez completa, poderá ter o seu respectivo certificado e o seu respectivo diploma com o nível de qualificação correspondente e referenciado ao quadro europeu de qualificações. Portanto, esta é a parte que eu disse da minha apresentação, que era um bocadinho mais de formação. Sei que é um conteúdo um pouco árido e abstrato, mas penso que ele é fundamental para nós percebermos exatamente o quadro de referência em que nos movemos quando trabalhamos no contexto da educação e da formação num país que é Estado-membro da União Europeia.
e esperamos continuar a poder discutir, no contexto da União Europeia, outras formas de harmonização e de comparação das nossas qualificações e dos nossos sistemas de educação e formação, e que não haja também neste domínio um retrocesso, porque os ventos europeus também não me parecem que sejam favoráveis à continuidade, mas sim, se calhar, há alguns receios, como aqueles que já foram abordados no início desta sessão pelo Sr. Secretário-Geral da FENPROF. Dizer-vos que estou aqui para responder às questões daqui a pouco e que deixo-vos depois no PowerPoint também as notas sobre onde é que podem encontrar mais informação sobre os quadros europeus e os quadros nacionais. E muito obrigada pela vossa atenção.